Creio que o Senhor separou essa noite de uma forma muito especial para as nossas vidas, para que cada um dos que estamos aqui possamos receber pouco mais da unção, da graça de Deus, principalmente da cura do Espírito Santo sobre nossas vidas. Eu creio que, irmãos, nós não somos obras do acaso. Eu creio piamente que você foi um projeto bem elaborado, bem pensado pelo Criador. Eu não creio que você, sem saber da sua história, sem saber se a sua mãe te abandonou, sem saber se o seu pai te abandonou, sem saber se você foi alvo de uma tentativa de aborto, eu não sei da sua história. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você não é um acaso, você não é obra de uma noite aleatória de um homem ou uma mulher. Você é criação perfeita de Deus. Se isso ficar muito claro no seu coração, se todos os dias que você se levantar da sua cama, você colocar isso bem claramente no seu coração, meu querido, nada que as pessoas disserem vai te abalar, porque a sua segurança e a sua identidade vão estar bem firmados no Senhor. Então eu quero mais uma vez nessa noite reafirmar isso sobre sua vida, porque não vai adiantar nada a gente falar sobre cura de feridas se nós não absorvermos, entendermos e abraçarmos essa grande verdade no nosso coração, que cada um de nós fomos criados de uma forma única e muito bem pensada e muito bem elaborada. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: você não é obra do acaso. Não deixa ninguém ficar sem ouvir isso. Fala: você foi bem elaborado. Viu, Fabiano? Foi bem elaborado. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, mais uma vez, no livro de Provérbios. Hoje nós vamos encerrar essa série de ministrações, falando sobre cura da alma, falando sobre feridas. Provérbios capítulo 30. Obrigado, Gerê. Uma vez você trouxe H2O. Depois que eu vim do Ceará para cá, você nunca mais me deu uma moral. Você chegou atrasado, tá bom, tá perdoado. Vai, não peques mais. Provérbios 30, 11, irmãos. Nós falamos a respeito das feridas desde quinta-feira atrasada, e nós entendemos que Provérbios capítulo 30, do versículo 11 ao versículo 14, ele está falando sobre 3 gerações, e nós entendemos que Provérbios capítulo 30, ele vai falar sobre a universalidade de todas as coisas, porque em todo capítulo de Provérbios, o autor sempre está falando de 4 coisas, e toda vez que na Bíblia aparece o número 4, nós entendemos um conceito de universalidade. Por isso nós temos os 4 pontos cardeais. Então nós entendemos que quando a Bíblia fala do número 4, ela quer falar sobre uma abrangência total de alguma coisa. E desse assunto, a Bíblia está falando sobre feridas. E aqui o autor, ele fala sobre 4 estágios de uma ferida, ou da ferida na vida de uma pessoa. 4 estágios, ou os processos das feridas, que inicia no versículo 11, como nós falamos na quinta-feira atrasada. No versículo 11 ele vai falar sobre uma geração que não honra o seu pai, amaldiçoa o seu pai, não honra a sua mãe. Nós entendemos que esse é o momento da abertura das feridas, que na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, acontece dentro da nossa casa. Nós somos feridos, e as nossas feridas mais profundas, elas acontecem conosco, através daquelas pessoas que nós mais amamos e mais temos ligações com elas. Então nós aprendemos um pouco a respeito disso, e depois o texto vai falar
sobre uma geração que é pura aos seus olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Versículo 12. Esse é o momento que nós aprendemos na semana passada, que quando nós chegamos na igreja, temos uma ferida, não expomos isso diante do Senhor, não reconhecemos essa ferida que há dentro de nós, nós acabamos a espiritualizar essa ferida, nós aprendemos os chavões de crente, nós aprendemos as frases, clichês, nós aprendemos como nos comportar dentro de uma igreja, nós aprendemos como nos socializar, mas na verdade nós ainda não fomos tratados, então nós espiritualizamos a ferida. E hoje a gente vai encerrar com esses dois últimos textos, versículo 13 e versículo 14, que vai dizer: existe uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Esse texto, irmãos, está falando sobre o terceiro estágio de uma pessoa ferida. Se eu tenho uma ferida e eu, em vez de tratá-la, eu a espiritualizo, o terceiro passo é a compensação dessa ferida. Eu vou compensar uma ferida com um ativismo religioso. Esse é o momento onde as coisas começam a ficar um pouco mais sérias e um pouco mais difíceis de serem tratadas. Sabe por quê? Esse é o momento quando nós nos acostumamos. Esse é o momento quando nós já aprendemos a compensar uma coisa com a outra. Então, para eu não pensar na ferida, para eu não focar nessa ferida, para eu não mostrar para as pessoas que eu tenho uma ferida dentro de mim, para eu continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou compensar essa ferida com alguma coisa dentro da igreja. E geralmente é a fase do orgulho e da competição. Essa geração, ela está refletida na epidemia de casamentos destruídos, na epidemia de igrejas divididas, de líderes imaturos e feridos, que se sentem melhor que os outros e saem em busca do seu momento, do seu jeito, do seu próprio ministério, da sua própria maneira de pensar. A questão é que não querem se submeter a ninguém. Então, irmãos, a verdade é a seguinte: para simplificar isso, para a gente entender isso de uma forma bem simples, a gente pode dizer que se eu tenho algo que me assusta, se eu tenho algo no meu caminho, nesse caminho aqui que me assusta, se eu tenho pavor de cobra, e eu olho que nesse caminho tem uma grande cobra enrolada, pronta para dar o bote para mim, eu tenho pavor de cobra, o que eu faço? Desvio, eu mudo de caminho, certo? O que mais te assusta na sua vida? Uma discussão? Algumas pessoas realmente se assustam muito com cobra, com barato, com rato. Mas tem pessoas que se assustam com o relacionamento. Tem pessoas que se assustam com ter que ser submissa a outra pessoa. Isso apavora e ela muda de caminho. Tem um momento que eu vou compensar uma dor com outra coisa. Nós temos um ditado popular que diz que quem canta... Muito bem. Por quê? E quando eu estou mal, eu ponho uma música lá e vou dançar. Para quê? Para fugir daquele meu sentimento. Então essa terceira geração,
que o autor de Provérbios está dizendo, fala, olha, essa geração é uma geração que tem olhos altivos, que tem as pálpebras levantadas para cima. É uma geração que gosta de diminuir os outros. Por que ela gosta de diminuir os outros? Por que as pessoas, muitas pessoas, elas têm uma síndrome, um sentimento de superioridade tão exagerado que elas acabam machucando outras pessoas? Porque na verdade aquela pessoa se sente imatura e ela se sente também inferior às outras. Alguém já ouviu falar em Adolf Hitler? Levanta a mão. Foi um dos maiores sociopatas que a humanidade já viu. E por que ele era desesperado? Ele achava que estava todo mundo conspirando contra ele, ele mandava matar e ele fuzilava os seus inimigos, ele queria extinguir uma raça inteira. Por quê? Porque ele se amedrontava, ele se assustava com aquelas pessoas e o que ele fazia? Ele matava. Tem muitas pessoas que estão entre nós com esse sentimento de se sentirem maior que os outros, mais merecedores das coisas que os outros. Isso não é uma exclusividade nossa, irmãos, não é. Isso já acontecia lá no céu. Quando um ser criado por Deus, excelente, maravilhoso, lindo, se achou melhor do que o próprio Deus e quis tomar o trono de Deus. Vou dizer uma coisa para os irmãos, vou dizer uma coisa para você que vai ver essa mensagem, está vendo todas essas mensagens e vai ver. Vou dizer uma coisa para todos vocês. Quem criou o ministério de divisão foi Satanás, quando ele ainda era Lúcifer no céu. O primeiro a causar divisão foi Satanás. Ele causou, olha essa, pastor Zimar, Lúcifer causou divisão no céu, arrastou uns anjos e criou o ministério do inferno. Cuidado, porque você pode sair arrastando alguém para um ministério do inferno também. Por quê? O orgulho encheu o coração dele. Meu irmão, quando o orgulho enche o nosso coração, nós somos feridos o tempo todo. E nós ferimos as outras pessoas o tempo todo. Porque o que fica ferido em nós é exatamente o orgulho. Ou não é? Fulano está com orgulho ferido. Se não tivesse orgulho, ia ter o que ferido? Nada. Feriu nada. Não me abalou. Porque o orgulho eu já cravei na cruz, está morto. E agora Cristo vive em mim. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a vida que eu vivo, essa é a vida que eu quero. Isso que acontece, quando nós não tratamos nossas feridas, quando nós não tratamos do orgulho, o que vai acontecer é que quando eu ver o grande resultado do que o outro faz, eu vou ficar orgulhoso. E eu vou ficar chateado. Eu conheci um pastor que me disse assim, olha, eu era uma pessoa insegura no meu ministério. Olha bem o que ele falou, hein? Teve coragem de me falar. Eu chamava pessoas para ir pregar na minha igreja. Quando ela estava pregando, eu estava vendo assim, que o sermão dela estava arrebentando no sermão. Eu me arrependi. Para que eu trouxe esse cara? Esse cara vai tirar meu lugar. O povo vai querer ele. Aí sabe o que eu ficava gerando no meu coração? Tomara que quando ele fizer o apelo, não vá ninguém à frente, não vá ninguém. E o cara fazia o apelo, vinha aquela multidão à frente. E ele saía da igreja falando, meu Deus, eu perdi meu ministério hoje. O povo vai querer ele.
Ele falou comigo assim: Deus me ensinou uma coisa. O lugar que Ele tem para mim, ninguém mais vai ocupar. E o lugar que Ele tem para o outro, eu não vou ocupar. E o que Deus tem para mim, é só para mim. E hoje eu quero que os melhores andem perto de mim, para que eu nunca mais deixe que o meu orgulho me impeça de vencer. Querido, o orgulho pode nos impedir de viver com qualidade nessa terra. O orgulho pode causar uma separação numa família irreversível. Eu falei sobre isso semana passada, do menino que não falava com o irmão. O orgulho, ele causa uma rachadura nos relacionamentos, e essa lacuna nessa rachadura, ela só pode ser preenchida por uma coisa, chamada perdão. E deixa eu logo te dizer uma coisa: se você é uma pessoa que está aqui dentro e não aceita falar de perdão, e é uma pessoa que diz que não libera perdão para ninguém, você está no lugar errado, porque você não vai ter outra mensagem para ouvir. Porque se você é alguém que não aceita o perdão e não concorda com o perdão, você também não vai receber o perdão. E se você quiser brigar com alguém por causa disso, não brigue comigo, brigue com Jesus, porque foi isso que Ele falou. Porque se não vos perdoardes uns aos outros, o meu Pai Celestial também não perdoará a vós. Sabe o que me mata nesse texto? É porque ele tem um ponto final. Porque ele não tem uma vírgula, porque ele não tem um parêntese de Jesus dizendo: mas se alguém fizer, se alguém te xingar, mas se alguém te caluniar, mas se alguém fizer algo violento contra você, mas se alguém... Não tem mais. Se não perdoares uns aos outros, o meu Pai não perdoará a vós. Ponto final. Foi estabelecido esse princípio. Por isso, nós percebemos que existem aquelas pessoas que se tornaram religiosas e hoje elas são só uma casca desprovida de poder. São só uma casca. Estava no meio de uma conversa essa semana e alguém falando sobre um parente que estava com câncer, já tinha ido a vários lugares, várias igrejas, não tinha nada, não tinha acontecido nada. Aí, uma das pessoas estava lá, é de uma determinada igreja, não vou dizer qual é, por ética, pela internet. Aquela pessoa dessa determinada igreja falou assim: olha, vai vir o pastor lá, o fulano de tal, que é da minha igreja, aqui na nossa cidade. Leva ela lá. Porque se o fulano de tal encostar a mão nela, você pode ter certeza, ela vai sair dali curadinho. A gente está depositando nossa fé nas pessoas. A gente não está depositando nossa fé no Senhor. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o nosso povo? O povo sendo manipulado, sendo oprimido, sendo massacrado por líderes que são só uma casca, são só carisma, que não tem caráter. E a gente está batendo palma para eles. Super carismáticos, super popstar. A gente está na geração de procurar os popstar. Seja muito sincero para mim. Seja muito sincero agora. Você acha que se esta noite aqui tivesse pregando aqui o Cláudio Duarte, essa igreja estaria desse jeito aqui?
Sim ou não? Tivesse o Silas Malafaia, estaria desse jeito aqui? Sim ou não? O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com a gente? Os nossos jovens ficam buscando ficar famosos o tempo todo nas redes sociais. E a nossa vida está só definhando, não está melhorando nada. Facebook não melhorou nada na vida de ninguém, não melhorou nada. Nada. Aí piorou. E tanta gente que eu vejo colocando foto, escrevendo tanta coisa que eu acho um absurdo. Que está contando uma história sobre ela que é mentirosa, hipócrita. E a gente está aí. O que está acontecendo com a nossa geração? Sabe o quê? Uma geração de pessoas que estão compensando feridas, que estão escondendo feridas, estão se maquiando para apresentar uma coisa que eles não são. Engraçado, tantas pessoas têm tantos compromissos e não podem vir no culto de quinta-feira. Mas é só mudar o preletor, é só mudar o pregador que elas vêm. Onde é que está a unção? Onde é que está a verdade que Jesus está no meio da igreja? Onde está essa verdade no coração do nosso povo? Porque se esse povo entender isso, eles vão entender que o que promove essa glória, esse ambiente, essa atmosfera, essa unção, não é quem está aqui, o nome que está aqui, a aparência que está aqui, quem está conduzindo aqui. O que promove isso é o coração de cada adorador sedento e apaixonado. Porque se tivermos uma igreja cheia desses adoradores, não vai importar quem está ministrando aqui, a unção do Espírito vai descer, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas. Então não depende de mim, depende de cada um de nós. Aonde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Olha, Jesus não disse que dependeria de quem fossem esses 2 ou 3. Jesus não disse isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Do orgulho vem muitas decepções, destruições, frustrações. E nós sabemos muito bem, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Deus tenha misericórdia. A soberba precede a queda. Isso traz uma terrível desorganização para o povo de Deus, porque nesse momento posições passam a ser mais importante do que funções. O poder passa a ser mais importante do que a autoridade. Personalidades carismáticas apagam a importância do caráter. Vocês entendem isso? Posições são colocadas como mais importantes do que funções. O que é isso? Quer dizer que é diferente eu estar aqui na frente ministrando louvor, é diferente do papel do irmão Jeremias que está lá recebendo as pessoas. Por quê? Essa posição aqui é uma posição de destaque. Então é nessa aqui que eu quero chegar. Essa aqui que é boa. Ah, não. Eu só estou numa posição diferente agora. Mas nós dois exercemos uma função que ela tem o mesmo peso diante do Senhor, porque nós estamos exercendo a função de servir no reino de Deus. Qual é a diferença entre Fabiano e Leandro, que está lá no som? As posições
são diferentes. Se não der uma zica no som, ninguém nem olha o Leandro, mas se der alguma microfonia, uma zica, todo mundo olha e vê, enxerga ele lá. Então ele não é visto, mas o Fabiano é visto. Qual é a diferença? Nenhuma, tem que ser nenhuma. E aí eu vou mais profundo com você. Por que é que nós estamos ainda pedindo autógrafo de cantores gospels famosos? A noiva tem se prostituído. Correndo atrás de cafetões para fazer ela aparecer mais do que a outra. Igrejas que estão se prostituindo. Buscam os melhores cafetões, que são aqueles que fazem ela aparecer mais do que a outra, para mostrar que ela é melhor do que a outra. Nós estamos brigando ainda por um lugar melhor do que o outro. O que é isso? Da onde vem tudo isso? De homens e mulheres, líderes, que incutiram na mente do povo isso e foram trazendo uma geração de feridos, como se eles estivessem com a razão. Sabe o que é isso? É o esquema Jezabel. Sabe o que é o esquema Jezabel? Aquele que sacrifica as pessoas certas. Aquele que mata aqueles que são chamados. Que tentam matar os profetas. Que tentam calar a voz profética da nação. O Senhor nos levantou nesse lugar. O Senhor trouxe você aqui hoje para que eu e você possamos ser aqueles que fazem diferença, aqueles que serão intercessores e aqueles que clamarão e dirão: não haverá paz enquanto Jezabel estiver viva. Não haverá paz enquanto houver prostituição no meio do povo de Deus. Não haverá paz enquanto a igreja continuar se prostituindo. Só haverá paz quando a noiva for imaculada, pura, pronta para as bodas com o Cordeiro. Eu e você somos chamados para fazer parte dessa geração. Quando nós sacrificamos submissão, começamos a sofrer perdas. Algumas pessoas crescem um pouco mais e logo se rebelam contra os seus líderes, se acham melhores que os seus líderes, porque ela aprendeu um pouquinho mais na internet. Ela acha que ela é melhor do que o líder. Ela acha que ela sabe mais. Ela acha que ela tem mais estratégia de crescimento de igreja. Ela acha que ela tem que ser colocada em posição de destaque. Ela acha que se ela puxar o bonde, a coisa anda mais, a coisa anda melhor. E aí nós vemos essa pessoa chegando com carisma, com abraços, com sorrisos, e nós pegamos: ó, vem aqui, igual aquela parábola lá de Jotão: ó, venha, reine sobre nós. Não sabendo que quem nós colocamos para reinar foi um espinheiro. O que está acontecendo com a igreja? Na verdade, o que está acontecendo com a nação, irmãos, é reflexo do que está acontecendo com a igreja há muitos anos. Corrupção, violência, promiscuidade, líderes mentirosos, ladrões. Está faltando transparência na nação. Assim como está faltando transparência dentro da igreja.
A nação não é transparente, os líderes da nação não são transparentes, porque os nossos líderes não são transparentes, porque nós também não somos transparentes. Nós mostramos ser aquilo que nós não somos. Nós compensamos uma ferida com uma atividade, com uma posição, com uma função. Se nós queremos um avivamento, a igreja tem que começar de onde saiu. A igreja tem que começar a falar mais a linguagem do perdão. Porque sem isso nós vamos perder a autoridade como igreja. Precisamos abrir o nosso coração hoje por inteiro. Não só uma brechinha. A gente precisa rasgar o nosso coração por inteiro hoje. Para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. A última geração, irmãos. Versículo 14. Vai dizer, existe uma geração, preste atenção, cujos dentes são como espadas, e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Então, se alguém abre uma ferida na minha vida, se os pais não têm autoridade, se os filhos são rebeldes, se abre essa ferida e ela não é tratada, ela é espiritualizada. E depois de ser espiritualizada, ela passa a ser compensada com outra atividade. O último estágio é o estágio da maledicência. É a propagação da ferida, porque os feridos só sabem ferir. E aí, a gente entende por que é um ciclo. Por que é um ciclo? Porque eu sou pai dela. Eu abro uma ferida na vida dela através de uma palavra, através de um abuso, algum tipo de abuso. Abri uma ferida na vida dela. E ela passa por todos os processos. E ela vai fazer a mesma coisa com a filha dela. Estão entendendo? Amém? Mas por que eu fiz isso com ela? Porque antes de eu fazer isso com ela, o meu pai fez comigo. É um ciclo. Quando é que isso termina? Quando eu perdoo. Quando eu entendo que eu só recebi aquilo que o outro recebeu. E se o outro não recebeu amor, ele não teve como liberar amor. Quando eu perdoo. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço, quando eu me rendo e quando eu clamo pelo sangue de Jesus. Porque senão esse é o momento que eu vou fazer aquilo que fizeram comigo, eu me torno um espinheiro. Eu vou soltar faísca para todo lado, porque foi isso que eu aprendi, foi isso que eu recebi. Eu não sei ser diferente. Eu só sei soltar espinhos. Eu só sei machucar. Até tento ser diferente, mas eu não consigo. Porque tudo que eu recebi foi espinho. Se torna algo interminável se eu não me posicionar. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém está armado aí? Alguém está armado aí? Sim? Com o quê? Qual espada? Está armado com a sua língua. Porque a sua língua, ela mata pessoas. E a sua língua também restaura pessoas. Depende de como você vai usar. Essa palavra que a gente tem aqui, ela só é arma quando ela vem para cá.
Eu libero ela como espada, como arma. Sabe por que tem gente que fala assim, eu estou armado com a espada, mas ela não sabe nem o Salmo 23. Eu estou aqui com a minha espada, e ela é a quem me protege. E se alguém fica endemoniado, eu dou uma biblada, sai com a Bíblia. Está pensando que eu estou falando uma coisa assim da minha cabeça? Não. Com um homem endemoniado numa igreja, chamaram o diácono da igreja. O diácono falou, é comigo. Trouxe a Bíblia dele, enorme. Está endemoniado, traz aqui. E aí quando trouxeram endemoniado e todo curvado, ele falou assim, sai! É claro que ele não fez como eu fiz, ele acertou, né? Até porque se eu acerto, eu dormi uma semana no quintal. Mas aquele diácono, deixa eu fazer em Tiaguinho que ele aguenta. Ele virou para o endemoniado e falou assim, sai demônio, sai capeta. Aqui a força dele, ó, sai. Não saiu nada, não saiu nada. Porque na boca dele não tinha nada, não tinha palavra de Deus, não tinha nada. Então se você está com a espada aí, na sua mão, a palavra de Deus aí, a Bíblia, está aí na sua mão. Quem está com a Bíblia aí? Essa sua Bíblia, ela precisa ser aplicada ao seu coração. E o seu coração precisa liberar dessa fonte de vida para as pessoas. Você está armado. Mas você não está armado só porque você está com a Bíblia. Você está armado, você está com a sua língua. E a sua língua sim. E a Bíblia fala sobre isso. A língua é a menor dos membros, mas ela incendeia uma floresta inteira. Meu Deus. Ela causa uma destruição. Sabe o que os judeus acreditam? Eles não acham que a minha palavra, a nossa palavra, não é apenas uma palavra, como a gente fala de qualquer jeito. A gente fala sem pensar, a gente fala com o outro de qualquer maneira, a gente brinca de qualquer maneira, a gente fala. O judeu não. Ele entende que a nossa palavra é um agente de vida ou um agente de morte. Quantos pais participaram do momento que o pastor, a igreja promoveu aqui na semana passada? Acho que foi terça-feira passada. Quantos pais estiveram aqui presentes? Levanta a mão. Amém. Vocês entenderam aquele momento? Sabe o que vocês fizeram? Vocês entenderam, vocês liberaram vida sobre seus filhos. Se você não estava aqui, eu quero dizer isso, libere vida sobre seu filho, sobre sua filha. Meu filho, você vai ser um grande homem de Deus. Minha filha, você vai ser uma mulher honrada. Meu filho, você é um menino que está fazendo bagunça agora, mas eu sei que amanhã Deus vai te usar para sacudir essa nação, meu filho. Meu filho, você sacode minha casa, você bota minha casa de perna para o ar. Eu sei que Deus vai usar você para botar o inferno de perna para cima também, meu filho. Você não vai ser só usado para me causar aborrecimento. Eu estou com vontade de te lanhar com a varinha de goiaba, mas eu vou lhe dar uma palavra de vida. Você vai crescer, você vai amadurecer, vai se tornar um homem, vai construir uma família, e aonde você passar, nunca mais aquele lugar vai permanecer o mesmo. Assim, quando você passa pela nossa sala e você deixa a nossa sala diferente. Amém ou não amém? Você passa pela minha sala, meu filho, minha sala estava toda arrumada, minha sala bagunçou toda. Assim como você faz isso com a minha sala, meu filho, hoje. Não fala maldição para ele, não. Sabe por quê? A mania do pai fala o seguinte: tomara que um dia você tenha um filho pior do que você é comigo. Tomara que venha um filho para fazer você sofrer como eu sofro. Não libera isso sobre seu filho, não. Abençoe seu filho. Sua palavra é um agente. Mas para que ela seja um agente, nós precisamos interromper esse ciclo de ferida aí, não é verdade ou não é? Precisamos interromper esse ciclo de feridas. Não dá para ter uma palavra de vida se eu tenho uma realidade de morte no meu coração. E aí eu vou te ensinar uma coisa já desde já. As pessoas não podem te ferir sem o seu consentimento. Tá? E isso não é algo que você resolve na discussão, na briga.
em não levar desaforo para casa. Não é assim. É com aquela certeza que eu falei desde o início. Eu vou resgatar aquela primeira palavra que eu falei. E eu vou dizer para você de novo. Por que as pessoas não podem te ferir sem o seu consentimento? Porque você sabe que você não é obra do acaso. Porque você sabe que você tem uma identidade firmada em Deus. Porque você sabe que Jesus Cristo te resgatou. Porque você sabe quem você é em Deus. Porque você sabe que você é um ser único nesse mundo. E ninguém se compara a você. Por mais que eles falem contra mim, ninguém nunca vai ser como eu. Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, para ela se encher de alegria e de esperança hoje. Ninguém pode te ferir sem você deixar. Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Então, eu quero que você entenda, meu irmão, que a amargura, ela é como se fosse um veneno, uma taça de veneno que você toma querendo matar o outro. Está entendendo? A amargura é isso. Eu quero matar o outro, matar o meu colega. Estou com raiva dele, quero matar ele, quero que ele morra, mas eu faço eu. Quem é que vai morrer? Quem é que vai morrer? Quem? Fala, estou com medo. Quem vai morrer? Fala, quem? Mas foi eu que tomei aqui. Eu sei que vocês ficaram constrangidos de falar. Você. Você, sou eu. Eu que estou morrendo por dentro. Pais que estão morrendo por conta de amargura. Filhos que estão morrendo por conta da amargura. Tenho lá um conhecido, está definhando pelo câncer, mas o filho não vai lá falar com ele, não vai ver ele, porque um dia ele expulsou o filho de casa, e o filho nunca mais perdoou. Ele está lá querendo o filho, mas o filho não vai. Ah, meu irmão, quantas pessoas eu vejo diante de um caixão ficar tão diferentes. Pessoas que eram tão duras, intransigentes, amarguradas, que não liberavam perdão diante de um caixão, chorarem, dizendo: eu poderia ter agido diferente. Agora ele se foi, agora ela se foi. Remorso é o pior sentimento que existe. Não deixa para você chorar na beira de um caixão. Chora na frente de quem você precisa chorar. Se humilha, mata o seu orgulho, mas viva com qualidade em nome de Jesus. Vamos sair desse ciclo interminável e vamos viver um momento novo com Deus. Vamos viver um momento novo com os filhos. Vamos viver um momento novo com a família. Está na hora da gente parar de ferir os outros. Está na hora da gente parar de querer ser aquela pessoa que cisma em dizer que não gosta de levar desaforo para casa. Está na hora da gente parar de usar palavras como agentes de morte. Está na hora da gente usar a nossa palavra para trazer vida e esperança sobre outras pessoas. Eu creio mesmo que Deus trouxe você aqui para você ser uma pessoa contagiante. Contagiante. Vai contagiar as pessoas com alegria, que vai contagiar as pessoas com amor. Isso hoje só depende de uma coisa. De que, pastor? Eu quero. Depende da sua decisão. Você precisa decidir. Porque aprender você já aprendeu. Talvez eu não tenha falado nada de muito novo. Nós criamos, falamos, mas não foi nada de muito novo para você. Nada de muito novo. Então o que é importante não é o que você aprendeu, porque talvez você já sabia. O importante é o que você vai decidir. E isso é o que vai mudar a sua vida. Isso é o que vai transformar a sua família. Isso é o que vai transformar a sua história.
Amém? Quero orar por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por favor.